Você já deve ter visto, ou pelo menos ficou sabendo, desses dois vídeos aqui. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se a água tá cara, é só não tomar banho. Esses dois vídeos têm algo em comum, relacionados ambos à realidade econômica do Brasil atualmente, inflação. Eu já fiz um vídeo onde eu chego à mesma conclusão que eu vou chegar no final desse vídeo aqui, mas no outro, o foco era diferente. Ele não foi direcionado a responder a pergunta que eu vou responder hoje, que é: de quem é a culpa da inflação? Especialmente essa que nós estamos vivenciando hoje na nossa realidade brasileira. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Seja muito bem-vindo a Prime Journey. Eu me chamo Yuri e você talvez tenha visto a frase que viralizou na semana passada em uma entrevista onde o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse o seguinte: se tá caro, é só não comprar, se referindo à alta dos preços dos produtos alimentícios em todo o território nacional. Nesse vídeo, ele faz as seguintes afirmações. A primeira é exatamente essa que viralizou: se tá caro, é só não comprar. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se você desconfia que um produto tá caro, é só não comprar. A segunda, que ele também traz essa resposta, é a ideia de que se você não comprar, quem tá vendendo vai ter que abaixar o preço para que o produto não estrague. Se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ele disse também, na mesma resposta, que esse é um processo que não é necessário falar, pois é natural do humano, enquanto comprador em uma relação econômica, ele busca aquilo que vai ser mais barato para ele. Olha, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. E além disso, que ele busque não consumir produtos que, de acordo com a própria percepção dele, estão exageradamente caros. Ele diz também que se um produto está muito caro, você deve comprar um similar ou um produto alternativo àquele que você está buscando adicionar à sua dieta, no caso de um alimento. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Ele diz também que se o salário aumentou, então o preço aumenta, e isso seria uma prática abusiva. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. Além disso, ele também disse a seguinte frase: é preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Ele terminou essa afirmação com a seguinte frase: minha briga é para fazer os preços caberem dentro do salário do trabalhador. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Se todo mundo for justo, nós estamos incentivando o produtor a produzir mais. Nós temos isso, significa que vai ter mais produto. Nós estamos incentivando que o salário aumente. Isso significa que vai ter mais comprador. Tudo isso é para a gente equilibrar o preço entre o produtor, o vendedor e o consumidor. Quando a gente tiver isso, a gente vai ter certeza que tudo vai ficar maravilhoso. E a minha briga é para tentar fazer com que os preços cheguem a caber dentro do salário do povo trabalhador. E além disso, ele ainda levantou um ponto extremamente importante para a realidade brasileira, que é a necessidade de reeducar o povo financeiramente. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Algumas dessas falas já foram tratadas em um vídeo feito pelo deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Vídeo esse feito por ele que também viralizou na semana passada. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se a água tá cara, é só não tomar banho. Se você está com fome, é só não comer. Se a conta de luz tá cara, é só não ligar. Se a gasolina tá cara, é só não andar de carro. Se a passagem tá cara, é só ficar em casa. Se o presidente tá ruim, é só tirar. Nesse vídeo, o deputado federal faz uma sátira, brincando com a frase do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva: se tá caro, é só não comprar. Que inclusive é a primeira afirmação que ele solta nessa entrevista. Essa afirmação, de fato, faz sentido. Afinal, se algo na sua percepção está caro, e portanto você vê mais valor no seu dinheiro do que naquilo que você busca comprar, faz sentido que de fato você não empregue o seu capital na aquisição daquele bem. O grande ponto dessa afirmação, que inclusive é tratado na sátira feita pelo deputado federal Nicolas Ferreira, é o fato inegável de que não é só o arroz X ou Y, o café em grãos, o leite ultraprocessado ou o peito de frango que está mais caro. Absolutamente tudo em nossa economia está mais caro. De acordo com o IBGE
IPCA, índice esse que mede a inflação da nossa moeda, de acordo com uma cesta específica de produtos selecionadas pelo próprio IBGE, dentre os meses de dezembro de 2023 a dezembro de 2024, atingiu a marca de 5,42%. Mas a credibilidade desse valor cai por terra quando nos atentamos ao aumento percebido dos preços dos produtos no mercado. O café enquanto commodity, por exemplo, subiu de acordo com a cotação do ativo no site Notícias Agrícolas, cerca de 253% em relação ao seu preço em fevereiro de 2024 a fevereiro de 2025. Fenômenos como esses são semelhantes em produtos como arroz, ovo, leite e seus derivados, carne, tanto bovina, quanto suína, quanto aviária, bebidas de forma geral, grãos como trigo, aveia, frutas como uva, ameixa, banana, absolutamente tudo está mais caro. Inclusive, mais caro até do que o que se seria de esperar, tendo em vista a inflação medida pelo IPCA de 5,42%. Esse ponto acaba se conectando com a segunda afirmação feita no vídeo, onde ele afirma que se você não comprar um produto porque acredita que ele está caro, a tendência é que esse produto abaixe de valor, exatamente para não estragar. E de fato, a ideia dele está correta, mas isso funciona somente em um ponto inicial de todo esse problema. Afinal, o comerciante não é maluco de querer ter prejuízo com sua operação. Então, ainda que o prejuízo vá acontecer, ele vai optar por um prejuízo menor, vendendo aquele produto com uma margem de desconto alta. Então, se por exemplo o lombo suíno está caro e o estabelecimento não está conseguindo vendê-lo por aquele preço, faz sentido que ele o abaixe para que ele consiga tirar aquilo do estoque, fornecer ao consumidor final e obter pelo menos uma margem de retorno ou próxima do ponto de equilíbrio, ou seja, ele paga basicamente pelo custo da obtenção daquele produto, ou que ele tenha um deságio pequeno. Entretanto, se esse fenômeno for uma constante e se repetir com determinada frequência, o mercado tenderá a optar por uma dentre as duas seguintes possibilidades. A primeira, ele poderia trocar de fornecedor, buscando por um que fornecesse o produto por um preço menor. O que no momento presente, com a inflação alta em todas as áreas, todos os setores e todas as regiões do país, não seria uma opção possível. A outra opção viável para ele seria reduzir o volume de pedidos daquele bem, exatamente para que ele consiga vender aquela pequena quantidade que ele já vendia naturalmente. O produtor de lombo suíno, agora com excesso desse bem, não conseguindo repassar para o mercado, que por fim passaria para o consumidor final, vai tender a escolher dentre uma das duas seguintes opções: ou vender o seu produto para algum destino, qual ele vai ter uma margem de lucro menor, como por exemplo vender para poder ser utilizado na fabricação de itens de consumo de menor valor agregado, ou seja, ele teria uma margem de lucro reduzida em cima dessa operação, ou então passar a utilizar, pelo menos nos casos de empresas de menor porte, ou especialmente no caso de pequenos produtores, ele passaria a utilizar esse produto para consumo próprio. Afinal, ele teria prejuízo se continuasse tentando vender para um mercado que não quer comprar, afinal ele não consegue repassar esse bem para o consumidor final. Nesse cenário, somente alguns produtores, especialmente os produtores de grandes empresas, é que conseguiriam manter a sua produção na mesma escala, o que já dá para ver que destruiria o pequeno produtor, favorecendo o monopólio ou mesmo o oligopólio em todo o país. E isso levaria diretamente a um efeito rebote extremamente acelerado na inflação dos bens e produtos na economia. Afinal, a oferta iria cair, a demanda continuaria igual ou mesmo aumentaria, tendo em vista que a quantidade de produtos ofertados no mercado iria reduzir, e a consequência disso é que o preço dos produtos agora sim iria inflacionar, seguindo a lógica apresentada pelo presidente da República. Outro ponto que Lula apresenta em sua narrativa é que o processo de ensinar o brasileiro a escolher por bens mais baratos não deveria ser necessário explicar, pois o humano já entende que não pode comprar aquilo que ele acha que está caro. Dá para dividir essa afirmação em duas ideias principais que guiam a mentalidade que levou a dar essa resposta. A primeira é a ideia de que todos devem buscar por aquilo que é mais barato, quase que olhando somente para esse fator, o preço, ignorando fatores de saúde, por exemplo, como é o meu caso, em que eu não posso optar por um produto que tenha açúcar em sua composição porque ele é mais barato. Afinal de contas, eu sou diabético, então isso acarretaria em um custo maior no longo prazo para mim, em detrimento da escolha de um produto que não tem açúcar, mas é mais caro. Além disso, fatores como a preferência da pessoa por um bem específico, ou mesmo a relação de custo-benefício ou qualidade do produto deveriam ser ignorados para poder levar em consideração a aplicação prática dessa afirmação apresentada pelo presidente. A segunda é a naturalidade do processo de escolha. E aqui eu vou dar uma colher de chá e passar um pano, acreditando que essa era a intenção da frase dele, que é a escolha de um item com melhor custo-benefício. Usar essa frase como um sinal de alerta ao que o povo brasileiro deveria fazer em uma situação como a presente, deveria chegar a parecer piada. Afinal, precisamos lembrar que o Brasil não é, de forma alguma, um país rico. Independentemente das riquezas minerais ou riquezas que nós possuímos enterradas no solo, o Brasil não é, na prática, um país rico. O Brasil não é um país desenvolvido. O Brasil não é um país com liberdade ampla de negócios. E, especialmente, o Brasil não é um país com carga tributária reduzida ou mesmo simples em termos de burocracia. Todos
Todos esses percalços no dia a dia cotidiano do brasileiro já o obrigam a avaliar a melhor relação custo-benefício para que ele consiga obter o melhor bem pelo melhor preço, para que dessa forma ele consiga fazer todo aquele montante de dinheiro que ele vai gastar para se manter vivo dentro das suas limitações financeiras. Além disso, ainda deu uma dica que se um produto específico está caro, então você deve comprar um similar ou alternativo, quase que fazendo uma releitura da frase supostamente dita pela então princesa da França, Maria Antonieta: se não há pão, que como brioches. Ao saber que seu povo protestava por uma melhor qualidade de vida, especialmente destinada à alimentação em seu país. O que o faz voltar novamente ao mesmo ponto: ensinar o padre a rezar a missa. O brasileiro nasce quase que já um profissional em realmente escolher a melhor relação custo-benefício. Afinal de contas, o nosso poder de compra da moeda é horrível, fazendo com que o brasileiro busque sempre uma promoção, ou mesmo tenha o problema do desespero do gasto, quando consegue encontrar um preço que caiba dentro das suas finanças e um produto que ele tem interesse em consumir, para que dessa forma ele consiga ter uma certa qualidade de vida, consiga ter um certo conforto, ou consiga ter uma alimentação saudável, sem que para isso ele precise gastar todo o dinheiro suado que ele consegue no trabalho difícil que ele realiza, às vezes 12 horas por dia, para conseguir o seu salário. Outro ponto ligado a essa questão, exatamente desse mesmo assunto, o salário, é o aumento do preço dos produtos em função do aumento do preço do salário mínimo. Nesse vídeo eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, afinal de contas eu já trouxe um vídeo aqui no canal onde eu falo exatamente sobre essa questão da expansão da oferta monetária em relação ao aumento dos preços dos bens e serviços na economia. Mas o que acontece, de forma geral, é isso. O dinheiro, por ser um bem com valor, bem como os outros bens na economia, se a sua quantidade disponível, ou seja, se a quantidade de dinheiro em circulação aumenta, consequentemente o valor percebido do dinheiro diminui. Prova disso é o que a gente vê no presente momento com a inflação. Parte dessa inflação que nós vimos no presente momento é devido à expansão da oferta monetária, que é uma realidade inegável hoje, e que consequentemente acaba impactando nos preços dos produtos na economia. Além disso, se o salário das pessoas aumentam, as empresas, como por exemplo o mercadinho que você vai na esquina e que tem 2 ou 3 funcionários, ela precisa aumentar também o salário dos funcionários. E para que ela consiga fazer isso, ela precisa repassar o custo desse aumento do salário dos funcionários para alguém. E nessa relação entre empresa, funcionário e cliente, aquele que sempre vai pagar a conta dessa operação, quem sempre vai custear o aumento dos valores da operação é o cliente final, ou seja, você, ou até mesmo o próprio dono do estabelecimento, que eventualmente tem que comprar um produto que ele não tem disponível no próprio estoque. Então ele vai precisar ir até uma outra empresa, onde ele vai comprar esse bem, e ele vai também pagar mais caro. A penúltima afirmação dele é a seguinte: é preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. E eu, enquanto consumidor, tenho que concordar. E acredito que você também vai concordar com essa afirmação dele. Mas tem um ente no meio da cadeia produtiva que não ajuda em absolutamente nada na operação para que ela funcione de forma melhor, para que ela se mantenha, que não é citado na afirmação do Lula e que não vem tendo responsabilidade alguma com o seu trabalho. Esse ente é o próprio governo brasileiro. De janeiro de 2023 a janeiro de 2024, o Brasil acumulou mais de R$1 trilhão em dívida pública. Fatores como esse enfraquecem a confiança de investidores internacionais na economia brasileira, além de também desincentivar os investidores nacionais a aplicar o seu próprio capital no país. Como consequência, uma redução da entrada de capital estrangeiro nos cofres nacionais, o que resulta na perda de valor da moeda nos mercados internacionais, encarecimento das commodities, negociadas majoritariamente em dólar, moeda essa muito mais sólida do que o real, o que leva a um destino inevitável que você sabe muito bem o que é: inflação. Ele termina essa afirmação dizendo que a briga dele é para que os preços abaixem de forma que eles se adequem ao salário do trabalhador. Afirmação essa que só pode ser interpretada como uma mentira. Vai me perdoar, mas é um fato. Aumento da carga tributária, medida para fiscalização do PIX, ânsia pela redução da taxa Selic são provas de que o governo, além de irresponsável, pensa exatamente no oposto dessa frase que encerra a afirmação do presidente Lula. A carga tributária maior é sempre repassada para o consumidor final. A fiscalização do PIX teria a função de aumentar a arrecadação do governo, retirando do trabalhador, especialmente o autônomo, o dinheiro suado que ele consegue adquirir para poder pagar suas contas, destinando esse valor novamente para o governo. E a redução da taxa Selic, por sua vez, em um momento de economia duvidosa como o atual, graças a Deus o Galípolo não fez a besteira de abaixar a taxa Selic, levaria somente ao aumento do consumo, o que beneficiaria o governo com mais arrecadação, mas promoveria a aceleração da inflação. Afinal, a demanda aumentaria, mas a oferta não iria acompanhar esse aumento da demanda exigida pelo mercado. Afinal de contas, investir em um momento de economia tão duvidoso quanto o atual, com cenários possíveis tão ruins, é um risco muito grande para qualquer empresa, especialmente as pequenas empresas que, na economia nacional, sustentam quase que toda a carga tributária do país em termos de
a arrecadação advinda de empresas. O último tópico levantado pelo presidente em sua resposta é sobre a educação financeira no país, onde ele afirma que é necessário reeducar o povo brasileiro financeiramente. Essa ideia também pode ser dividida em duas partes. A primeira, referente à intenção dele com essa afirmação, que veio logo depois da ideia de selecionar o bem mais barato em detrimento de outro equivalente mais caro, que nem sequer deveria ser explicado por ser natural. Levando isso em consideração e o fato de que o brasileiro já é treinado por optar por aquele que é mais custo-benefício para ele, para que dessa forma ele consiga fazer as contas encaixarem dentro do seu salário, tendo visto que a inflação não é um fenômeno momentâneo, mas é quase que uma doença incurável na economia nacional, o presidente estaria entrando em nada mais nada menos que uma pura contradição em suas falas, voltando com ela novamente para a ideia de que é necessário ensinar o padre a rezar a missa, ou em outras palavras, ensinar o brasileiro que já está fudido financeiramente a buscar por produtos que se adequem à sua realidade financeira e que no final do mês ele consiga pagar com o salário que ele ganha. A segunda parte dessa ideia é referente à necessidade de trazer educação financeira para o povo brasileiro. Nesse ponto, de fato eu concordo com ele, apesar de saber que essa frase na entrevista dele é muito mais pendente para a primeira ideia do que para a segunda. Prova que concordo com ele é exatamente o que eu tô fazendo aqui no canal. Por exemplo, com esse vídeo, onde eu tô analisando a resposta dada para ele em um momento econômico tão sensível quanto o atual e trazendo os contrapontos para as ideias que ele apresentou em sua resposta, usando dados e informações que ele deveria ter, mas parece não ter ou simplesmente ignorar para responder algo como isso na entrevista que ele fez. Mostrando para você que você está pagando mais caro por motivos como aumento da tributação em toda a cadeia produtiva, como nos combustíveis que encarecem todos os bens e produtos que necessitam da malha rodoviária para poder chegar até você partindo do ponto onde foram produzidos, dos alimentos de forma geral que impedem a seleção de itens mais baratos, afinal de contas, tudo ficou mais caro. Estratégia essa que já é natural do povo brasileiro, especialmente para quem é de classe média ou para quem é pobre. E eu falo isso com experiência de campo. Eu não tô tirando vozes da minha cabeça para poder falar e apresentar esse fato, que é uma realidade. Realidade essa que eu vivi e que eu sei que muita gente nos meus ciclos sociais também viveram a mesma realidade. Ou mesmo com a tributação de compras internacionais, praticadas especialmente pela população pobre, que não tem como viajar para comprar esses bens lá fora e trazer aqui para dentro. E que devido à carga tributária extremamente elevada para as empresas nacionais, acaba optando por não comprar, em detrimento de comprar um produto aqui no Brasil. Carga tributária é essa, que é simplesmente uma das maiores do mundo. Entretanto, se reflete em um dos piores serviços públicos de todo o planeta. Com o SUS sucateado, educação pública, que só passa a ter alguma serventia no ensino superior, mas ainda assim com ressalvas. Segurança pública, que além de ser ineficiente, tem sua operação limitada devido ao próprio esforço do Estado e não pode operar em carga máxima, exatamente para proteger aqueles que pagam as cargas tributárias que sustentam o sistema e que fazem isso utilizando de sua força de trabalho, pagando impostos absurdamente caros que são definidos de forma arbitrária e irresponsável pelo próprio governo. Retomando a frase dita por ele, é preciso ter responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Mas parece que para o governo a lógica não é essa. Com tudo isso que foi dito aqui, chegamos à mesma resposta que eu trouxe nesse vídeo. O que é inflação? Trago aqui para o canal ano passado, para a pergunta: de quem é a culpa da inflação? E a resposta é simples. E especialmente para essa que nós estamos vivendo hoje, a culpa é do Estado. Há quem diga que é por conta do aumento do preço das commodities, ou mesmo por conta do aumento do dólar. Mas tudo isso é reflexo de uma maior insegurança jurídica, elevação estratosférica dos gastos públicos, irresponsabilidade fiscal enraizada na tomada de decisão do governo brasileiro e esbanjo em gastos governamentais desnecessários, como móveis para o Palácio do Planalto, viagens com hospedagens extremamente caras, bem como comitivas imensas e desnecessárias, ou mesmo roupa de cama, com tecido extremamente caro para alguém que diz buscar uma melhor qualidade de vida para o pobre, mas que na prática mostra só uma melhor qualidade de vida para si mesmo. Todos esses pontos poderiam ser facilmente resolvidos. A interrupção da elevação e inclusive a redução dos gastos públicos trariam mais estabilidade jurídica e econômica para o país. O Brasil poderia voltar a ser visto novamente no cenário internacional como possível ambiente para investimentos, o que traria mais capital estrangeiro para o nosso mercado, reduzindo ainda que pouco o preço das commodities. A redução da carga tributária, por sua vez, aumentaria o consumo, permitindo uma maior arrecadação por parte do Estado, além de elevar também o poder de compra da moeda, pois a parte do preço do produto referente a impostos iria cair, mantendo o salário das pessoas como ele é hoje, permitindo assim que toda a população do país conseguisse consumir mais, utilizando menos dinheiro. Além disso, empresas teriam mais folga para poder reinvestir no seu próprio negócio, fortalecendo o negócio, impulsionando a economia, gerando mais vagas de emprego, aumentando salários, desenvolvendo tecnologias e aperfeiçoando processos, de forma a fazer mais com menos. Consequência disso, seria uma expansão da oferta dos bens e serviços na economia, o que resultaria na redução generalizada dos preços de absolutamente tudo no mercado nacional, ou seja, resultando em um processo deflacionário. Claro que isso beneficiaria o rico, o empresário, o comerciante, mas sabe quem queria ser mais beneficiado por esse processo? O pobre. Aquele que tem menos poderia ter mais dinheiro salvo em seu bolso para poder gastar com ele mesmo, comprar comida melhor, comprar melhores roupas,
investir em uma melhor qualidade de vida, em estudo, em ferramentas para o seu trabalho, em aprimoramento do seu conhecimento para poder desenvolver processos mais rápidos onde ele atua, permitindo assim que ele crescesse na carreira. Então aquele cara que tem pouco conseguiria fazer, parafraseando o presidente Lula, o preço dos produtos caberem no seu salário. Mas sinceramente, medidas como essas são impossíveis. O governo, de forma geral, e aqui eu não falo de um lado político específico, eu falo da organização do Estado, da instituição do governo, busque de alguma forma facilitar para o povão. É por isso que você precisa aprender a lidar com o seu dinheiro e se proteger, ao menos em parte, da inflação da moeda. Mas eu não vou trazer nada sobre isso nesse vídeo não. Afinal, ele já está imenso. Então, eu te convido para poder se inscrever aqui no canal e ficar por dentro dos próximos vídeos, porque em um próximo eu vou estar trazendo exatamente esse conteúdo, onde eu vou apresentar aquilo que você pode fazer para reduzir o impacto da inflação. Eu já adianto, não é anular totalmente o impacto da inflação, mas reduzi-lo na sua realidade no presente momento. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se de fato foi isso que achou desse vídeo, mostra pra mim, deixando seu like aqui, comentando também ali algum ponto de interesse que você viu a respeito do conteúdo apresentado hoje nesse vídeo. Afinal, essa é uma maneira de saber que o conteúdo apresentado aqui trouxe impacto para sua realidade financeira. No mais, é isso, e eu te espero pro próximo passo da sua jornada.